Fala pessoal, eu sou o Jetson Gomes e estamos de volta. Estou sozinho dessa vez para apresentar aqui a edição número 337 da Brasil JS Weekly em vídeo e também em podcast. Nessa semana a gente vai falar aí, então sobre a falta de privacidade no Zoom, o suporte do IE11 no Bootstrap, na verdade eles estão acabando com esse suporte, né? E também a implementação do IPFS no Opera. Então, me acompanha aqui. E o primeiro item que a gente vai comentar aqui, na verdade, é mais um vídeo, né? A gente está fazendo bastante vídeo aí nesse período de quarentena, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? E nessa semana a gente publicou um vídeo aí que eu fiz, que são as 5 melhores bibliotecas JavaScript que bombaram no passado. Então muito legal nesse vídeo, eu falo aí sobre a minha experiência, inclusive, né, nesse momento que a gente teve alguns anos atrás, onde a gente tinha uma competição, não era que nem agora, né, que a gente tem infinitas possibilidades, mas a gente tinha ali, né, algumas bibliotecas que eram muito legais, muito famosas e que influenciaram todo mundo, né, o mundo front-end que a gente conhece hoje foram influenciados por essas bibliotecas. Então, para quem não viu ainda, a gente vai deixar linkado aqui, assistam lá que o vídeo está bem legal. Bom, notícia relacionada ao IE11, aí alguém ainda usa o IE11? Acho que não, né? Mas o Bootstrap, então, para quem usa o Bootstrap, né, continua sendo bastante usado aí, eles estão matando o suporte ao IE11. E acho que é um dos últimos aí, né, que estão matando esse suporte. Isso aí vai diminuir lá o tamanho de arquivos, também vai ajudar bastante na performance, né, nos navegadores mais modernos. Então a versão aí 5, né, a V5 do Bootstrap, está matando o suporte ao IE11. Se por acaso as aplicações de vocês aí, de quem estiver utilizando o Bootstrap, ainda precise manter suporte ao IE11, então eles até deixaram uma versão lá, que é a versão anterior, 4 ponto alguma coisa, que vocês podem ainda usar e contar, né, que isso vai funcionar no IE11. Mas aí vai de cada um, né, vai de cada aplicação. E com o confinamento aí no mundo inteiro, né, obrigatório, né, todo mundo deve estar em casa, aí a gente sempre salienta isso aqui, a gente teve aí um boom de plataformas que facilitam, né, a nossa vida, aí, como reuniões, Google Meet e tudo mais. E por algum motivo, até não sei exatamente porquê, muita gente começou a utilizar aquela plataforma, né, o Zoom. Eu vi, inclusive eu utilizei em algumas reuniões que eu fiz, né, com clientes de fora, eu recebi o link do Zoom, tudo bem, baixei aqui, instalei. E ele é realmente popular, assim, principalmente no mundo corporativo. Agora que muita gente está tendo que fazer essas reuniões, né, de casa, assim, o Zoom acabou que ele está sendo utilizado por bastante gente, só que isso tem um problema, e a gente traz aqui então um post lá no site do Manual do Usuário, um post muito legal que eles fizeram, falando sobre os problemas de privacidade no Zoom. Então o Rodrigo Guedin, lá do Manual do Usuário, fez aqui uma análise, uma busca, né, uma pesquisa bem profunda aqui de problemas, né, de privacidade relacionados ao Zoom. E ele compilou aqui, inclusive ele deixa dito nesse post que ele está deixando esse post, né, vivo, né, conforme surgem outros problemas, outras coisas, ele está linkando aqui. Então eu não vou ler todos para vocês, aqui vocês podem acessar lá o artigo e conferir, né, por vocês mesmos, mas aqui a gente tem lá uma série de coisas, né, o Zoom permitia que qualquer site forçasse a entrada do usuário em uma chamada com a webcam ativada e sem pedir permissão, abria brecha para ataques de negação de serviço, bastando, né, que um site enviasse repetidos convites a alguma vítima, né. Tinha o lance, isso aqui a gente até comentou em alguma outra weekly, que ele jamais era desinstalado, então eles usavam ali alguma artimanha, né, para sistemas operacional da Apple lá, que isso ficava, o Zoom ficava em cache, então tu desinstalava e ele simplesmente não se desinstalava. E mais uma série de problemas aqui relacionados com privacidade. Um é até tragicômico, assim, que ele tem até um nome já na internet para isso, que é o Zoom Bombing, que é quando alguém simplesmente aparece na tua reunião e normalmente utilizando, né, fazendo alguma coisa ruim, assim, constrangedora, né, vários casos aqui de reuniões na empresa que estão rolando e aí aparece um vídeo pornográfico, alguma coisa assim. Então, esses são alguns dos problemas e tudo bem, a equipe do Zoom lá disse que vai parar, né, todos os desenvolvimentos novos que eles tinham e vão focar em todos esses problemas de privacidade e problemas encontrados aí durante, né, esse uso massivo do Zoom. Mas vale ficar esperto, né? Tá todo mundo aí querendo pegar os nossos dados e é sempre importante a gente olhar bem para a privacidade. Falando ainda sobre privacidade, a gente tem um post aqui falando o que você precisa saber sobre o Twitter no Firefox. Então rolou aí na última semana uma thread, né, gigante
a respeito, né, de dados que estavam sendo mantidos no Firefox, né, dados do Twitter, dados sensíveis, né, do Twitter no navegador Firefox. O Twitter fez um comunicado onde eles disseram, né, eu até li o comunicado, eles disseram que não, este problema só acontece no Firefox e tal. Eles não passaram pano sim para eles mesmos, né, mas disseram que esse problema era só acontecia no Firefox sem dar muitos detalhes. Bom, a Mozilla, né, explicou exatamente, a gente está deixando um post aqui, e eles fizeram outro post mais profundo, explicando o que de fato acontecia. E o que acontece é uma coisa que a gente bate muito aqui nos nossos vídeos da AbrasJS, que é essa implementação do Twitter era uma implementação que não era padrão, né, não era standard. E o que acontecia? O Firefox segue o standard, né? E como a aplicação do Twitter não seguia isso, acontecia que os dados realmente ficavam armazenados em cache. Né? Então era bem crítico, assim, né? Se tu por algum motivo utiliza um computador numa lan house, num aeroporto, sei lá, em algum lugar, e tu acessou o Twitter e foi recebeu uma DM, recebeu uma mídia, né? Uma imagem, alguma coisa assim por DM, ou solicitou por algum motivo baixar os teus dados nesse computador, aquilo ali ficava em cache naquele computador mesmo que tu deslogasse da tua conta. Né, extremamente perigoso, né, esse tipo de informação ficando armazenada assim mesmo tu não estando logado. E agora então o Twitter diz que vai arrumar esse problema, né, que esse problema acontecia só no Firefox, mas de novo, o importante aqui só acontecia no Firefox porque o Twitter não seguiu os padrões, né, as recomendações da W3C de como as coisas devem funcionar, né, estava relacionado aí a cache HTTP. Então, vale sempre a gente ressaltar, né? Tem que se apoiar bastante em Open Standard. Antes de seguir aqui, aquela velha, né, já é tradição aí, por favor deixem um like aqui se estão gostando do vídeo, ou um dislike se chegaram no final do vídeo e não gostaram, né? Sigam a AbrasJS nas redes sociais, a gente está presente aí em todos os lugares, né? Normalmente a gente comenta aí bastante coisa, traz bastante notícias, não só coisas da AbrasJS, né? E é isso aí. A próxima notícia aqui é lá do mundo do Ionic, e olha só que legal, né? Agora eles estão facilitando a publicação de apps. Eu até fiquei bem curioso quando eu vi essa notícia e fui ver o que é. Eles estão fazendo o que parece que estão fazendo mesmo no título, né? Eles têm uma aplicação lá que agora eles permitem que quem desenvolve aplicações com Ionic também consiga fazer a publicação nas App Stores, aí, tanto na Apple quanto no Google. E isso é legal, né? Porque no caso da Apple não precisa nem ter uma conta, assim, tem um monte de coisa relacionada quando se vai publicar uma aplicação lá na App Store da Apple, né? E agora eles facilitaram isso também. Isso já era um projeto que eles tinham, que funciona lá como integração contínua e mais uma série de coisas, e agora eles trouxeram mais essa facilidade aí, que é justamente para fazer com que a gente tenha essas App Store totalmente transparentes. Eu achei muito legal, assim, mais um ponto aí pro time do Ionic, porque o trabalho que eles fazem é realmente muito, muito bom. E agora a gente traz aqui uma dica, né, de um novo episódio de um podcast que, em primeiro lugar, é um podcast muito legal que eu recomendo muito que vocês escutem, sigam lá e apoiem muito, que é o Quebra Dev, né, o podcast do pessoal do Quebra Dev. Eles fazem várias coisas, o podcast é uma delas. E é muito legal. Nesse episódio eles estão falando aí sobre a corrida pelos devs. Então eu achei muito legal o episódio, assim, um bate-papo, acho que de, sei lá, mais de uma hora talvez, com várias visões diferentes. E de novo, recomendo que todo mundo, né, escute, né, com a cabeça bem aberta, assim, e justamente porque é muito importante a gente ter visões diferentes, assim, né? Então se a gente escuta sempre os mesmos podcasts, os mesmos canais do YouTube, a gente fica dentro de uma bolha. E aqui o pessoal do Quebra Dev tem uma visão muito diferente, assim, e falam o que tem que ser dito mesmo. E nesse episódio que eles falam aí sobre a ilusão, né, dos 12 mil, falam sobre aquela reportagem que saiu, que inclusive a gente comentou aqui, né, a Deza fez um vídeo aqui pro canal falando bastante sobre isso também. Então, de novo, recomendo que vocês escutem, né, com a mente aberta, é super importante a gente ouvir o que o pessoal lá tem para dizer, e recomendo que vocês se inscrevam lá no podcast deles, né, eles voltaram ativo agora, tem bastante episódio saindo aí, então fica a dica. Bom, em tempos de quarentena a gente tem que usar o que a gente pode aí, né, então a gente tem aqui uma dica muito legal que é o Fique em Casa Conf. É muito legal a ideia, né? Então o canal lá Linux Tip está promovendo aí um mês inteiro de palestras diárias, trazendo aí grandes nomes do universo Dev e DevOps. Então um conteúdo online, lá no YouTube, e pô, muito legal que é o mês inteiro aí que eles estão trazendo essas palestras, né, e pessoas debatendo e conversando, então é mais uma opção aí pra gente consumir um conteúdo de qualidade na internet.
A última novidade aqui, né, mais um release, assim, não tenho muito mais o que falar, mas é que aquela biblioteca Styled Components saiu a sua versão aí 5.1.0, então para quem utiliza, tem bastante gente que gosta, tem bastante gente que não gosta, eu não sei, estou no meio termo ali, né, mas é uma biblioteca interessante que ganhou bastante popularidade, então para quem usa, fica ligado, atualizem para a versão mais nova. E chegamos naquele momento um pouco mais filosófico, onde a gente traz uma frase, e dessa vez a gente traz aqui, na verdade não é uma frase, né? São dicas, né? Para devs. E essas dicas são muito legais, é um compilado de poucas dicas da Emma Bostian, e as dicas são as seguintes. Invista em fones de qualidade. Releia o seu código antes de abrir um pull request. Peça por ajuda quando você está empacado. Ajude outras pessoas que estão empacadas. Pegue para fazer tarefas que te amedrontam. Não tenha medo de admitir que você não sabe alguma coisa. Realmente, né, todas as dicas aqui são muito úteis, né, tanto para quem está iniciando, quanto quem já está há bastante tempo. Eu mesmo olhei aqui para elas e acho muito importante a gente ter isso como mantra até, né, se a gente pegar inclusive essa última aqui, eu acho muito importante, que é não tenha medo de admitir, né, que não sabe alguma coisa. Eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha comigo, não tem problema não saber, né? E muita gente, pegando o nosso caso aqui, Felipe e eu, né? A gente tem bastante, a gente trabalha na área há bastante tempo, né? Então, às vezes tem esse mito de que, não, o Jadson e o Felipe sabem praticamente tudo, e a gente sempre deixa bem claro, não, muito pelo contrário, a gente está sempre procurando na internet, sempre lendo, sempre tentando, e muitas coisas a gente sabe, não sabe ou já esqueceu, né? E quando, pelo menos, né, quando eu não sei, o Felipe também, a gente não sei, vamos lá descobrir juntos como fazer, né? Acho que essa maturidade que todo mundo, e também ela vem com o tempo, né? Não é instantânea, né? Mas eu acho ela super importante, assim, porque tendo essa humildade de dizer, eu não sei, vamos tentar descobrir junto como é que se faz, é muito melhor assim para todo mundo, né? Principalmente quando a gente trabalha em time. E com essas belas dicas encerramos aqui a edição número 337 da BrasilJS Weekly. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, compartilhem, comentem, é bom a gente estar todo mundo junto. Nos digam aí se vocês estão gostando do nosso conteúdo dessa maneira um pouco mais improvisada. Estou fazendo aqui de casa, dessa vez sem o Felipe, né? Mas é isso aí, a gente continua fazendo nosso conteúdo aí, acompanha aqui o canal da BrasilJS que tem bastante conteúdo por vir ainda. E nos vemos numa próxima então, até mais!